Fala aí, conectados. Eu sou o pastor Tiago e esse é o Papo Reto. E eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre a vida de Davi. E eu queria recitar contigo o texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, verso 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e exaltara o seu reino por amor ao seu povo. O que levou Davi a entender que Deus estava confirmando o seu reino e exaltando o seu reino por amor ao povo de Deus, por amor ao povo dele? Eu queria compartilhar contigo brevemente 5 fases da vida de Davi que o levaram a ter esse entendimento. E o primeiro ponto, a primeira fase da vida de Davi que eu quero ressaltar é que Davi foi achado por Deus. Davi foi achado por Deus porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, Deus diz o seguinte: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus procura pessoas que têm um coração parecido com o dele. O seu coração anda parecido com o coração de Deus? Deus está procurando pessoas. Assim como Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus procura pessoas que estejam com o coração disponível para a sua obra. Davi estava disposto totalmente a se sacrificar pelas ovelhas de seu pai, pelas ovelhas de Jessé. A Bíblia relata que Davi enfrentou um urso e um leão para proteger as ovelhas. Você ama as ovelhas do Senhor? Como está o seu coração para com as pessoas que Deus tem trazido para a obra de Deus? Você está disposto a dar a vida por elas? A primeira fase, o primeiro ponto da vida de Davi é que ele foi achado por Deus. E esse é o primeiro ponto que nós temos que passar. Precisamos ser achados por Deus. Mas entenda, Deus acha o que ele procura, e Deus procura pessoas que estejam com o coração na obra, dispostas a entregar a sua vida, se necessário, pelo reino dele e por amor às suas ovelhas. E o segundo ponto, a segunda fase da vida de Davi que eu quero ressaltar, está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito Santo se apoderou de Davi e começou a usá-lo de uma maneira diferente. Depois que Deus te acha, Deus te unge. Esse é o segundo passo. Deus quer te ungir para que você seja um instrumento afiado nas mãos dele para realizar a sua obra. Entenda uma coisa, a unção, ela sugere, ela sugestiona perseguição e incompreensão. Muitas vezes, quando somos achados por Deus e ungidos pelo Senhor, somos perseguidos. E esse é o próximo passo que eu quero compartilhar contigo. Você está disposto a ser perseguido, a ser incompreendido, até no meio dos seus irmãos, a fim de que Deus te use para realizar a sua obra? Fica aí a pergunta. E o terceiro ponto, depois que Davi é achado por Deus, depois que Davi é ungido por Deus, Davi precisa enfrentar a afronta do inimigo externo. Quem é o inimigo externo? Golias. 1 Samuel capítulo 17 registra a luta entre Davi e Golias e como Golias afrontava os exércitos do Deus vivo, o povo de Deus. Essa é a terceira fase. Você um dia vai ser afrontado pelo diabo e talvez você esteja passando por esses dias. Sempre que você é achado por Deus, que Deus te acha e te encontrou porque você entregou a vida pelas ovelhas, você estava disposto a entregar a vida pela sua obra, e depois que Deus te unge, o inimigo sempre se apresenta. Nós vemos também como Jesus foi afrontado pelo diabo, e isso é um projeto de Deus, isso faz parte da caminhada que Deus tem para fazer com você dentro dessas fases e desses pontos. Primeiro Deus te acha, depois Deus te unge, mas em terceiro lugar você precisa vencer a afronta do diabo. Jesus enfrentou o diabo no deserto. Depois que ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como se fosse uma pomba, e ele é ungido naquele momento. Depois disso, a Bíblia relata que o próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação faz parte para que Deus estabeleça o teu ministério e te use de forma poderosa. Primeiro ele te acha, depois ele te unge. E o terceiro passo, você precisa estar disposto a encarar, enfrentar e vencer a afronta do inimigo. E o quarto ponto é o seguinte: Davi precisou vencer a afronta do inimigo interno.
Depois que Davi venceu o inimigo externo, Golias, que representa e simboliza o diabo, ele precisou vencer a afronta interna, aquele que deveria estar ao seu lado, de abraçá-lo, seu líder, seu rei. Saul foi usado pelo inimigo, pelo diabo, para afrontá-lo. Entenda uma coisa, depois que você vence a afronta externa e o diabo, e Deus tem te estabelecido, não duvide de algo que vai acontecer e deve acontecer. Deus vai levantar pessoas próximas, talvez da sua igreja, da sua família, que deveriam estar do seu lado para te afrontar, porque o diabo sabe que quando uma pessoa que está próxima de nós e nos ama e que nós amamos é usada para nos afrontar, como isso tem o poder de nos desestabilizar. Saul era uma pessoa que devia estar do lado de Davi, mas foi usado pelo inimigo para afrontá-lo, para tentar matá-lo, tudo por causa de ciúme. Muitas vezes, quando você é levantado como voz de Deus, como boca profética na tua geração, pessoas que deveriam estar fazendo o que você está fazendo e não fazem, e só querem cargos ou posições, ou se dar bem em alguma área dentro da igreja, ou dentro do reino de Deus, elas vão ser levantadas em ciúmes contra a tua vida. Quantas vezes nós sofremos com isso dentro de igreja? Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que estão desanimadas porque líderes ou pessoas que deveriam estar do lado apoiando se levantaram contra e tentaram derrubar e enterrar o ministério. Não permita que isso derrube o teu ministério. O teu ministério foi dado pelo Senhor, não foi dado por nenhum líder, por nenhum irmão, por ninguém, por nenhum colega ministerial. O teu ministério foi dado a ti pelo Senhor. Permaneça firme. Quando Saul começa a perseguir Davi, como é que começa essa perseguição? Começa com ciúme. Davi é usado por Deus para derrotar os inimigos, derrotar Golias, vencer a afronta que vinha dos filisteus. E nesse momento as mulheres começam a cantar que Davi matou os seus 10 milhares, enquanto Saul só tinha matado milhares, segundo a canção delas. E quando Saul ouve isso, ele se indigna e seu coração se enche de ciúmes e ele começa a perseguir Davi. Talvez você tenha passado ou esteja passando por isso. Deus tem te levantado para fazer a obra, Deus tem te usado, e pessoas que deveriam estar ao seu lado felizes com o teu progresso ministerial têm sido usadas para te afrontar e te perseguir. Não desanime com isso. Deus quer te usar e vai te usar. Não deixe que teu ministério pare por causa disso. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Vença o inimigo interno também. Jesus venceu o inimigo interno. Também depois que Jesus venceu o diabo no deserto e foi tentado, e esse é o inimigo externo, ele vence o inimigo interno, que eram os fariseus, aqueles que deveriam estar felizes com a vinda de Jesus. Os religiosos da época deram vazão à carnalidade, deram vazão aos ciúmes e começaram também a perseguir o mestre. Assim como Davi foi perseguido, Jesus também foi perseguido, e conosco não será diferente. Você também será perseguido dentro da igreja, dentro da tua casa, quando você se levantar como voz profética. E finalmente, o último ponto, quinta fase de Davi que eu quero ressaltar contigo. Davi foi estabelecido rei sobre Hebrom e posteriormente sobre Israel. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 4. Note que entre Davi ser achado por Deus, ser ungido, vencer os inimigos, até ele ser estabelecido rei, até que a promessa do Senhor se cumprisse sobre a vida dele, passaram-se aproximadamente 15, 20 anos. Davi era um adolescente quando foi achado por Deus, quando estava disposto a entregar a sua vida pelas ovelhas, quando enfrentou o urso, o leão e foi ungido posteriormente por Samuel, até que ele fosse, a promessa de Deus se cumprisse na vida dele de forma definitiva e que ele passasse a reinar e fosse estabelecido como líder sobre o povo de Israel, se passaram aproximadamente 15 anos. Entenda uma coisa, entre Deus te achar e te ungir, Deus te estabelecer e a promessa se cumprir de uma forma derradeira na tua vida, um tempo vai se passar. Há um tempo de maturação entre a liberação da promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus. Entenda algo, nesse tempo o diabo vai tentar te desanimar e Deus vai tentar te guiar por todas essas fases. Não desista, ele vai te achar, ele vai te ungir, você vai vencer o diabo, você vai vencer a carnalidade e a religiosidade que tentam brecar o teu ministério, até que você seja estabelecido de forma definitiva e a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Após dar a vida pelas ovelhas, vencer o diabo, vencer a carnalidade e a religiosidade, você estará pronto
para ser estabelecido por Deus como um líder, como um pastor, como um missionário, como um presbítero, um evangelista, como uma voz profética de Deus, talvez nessa nação, talvez fora dela. Entenda isso, o maior interesse de Deus é te usar com poder e autoridade para realizar a sua obra. E de Ele te achar até o cumprimento da promessa, um tempo vai passar. Entenda algo, o diabo vai tentar te desanimar, mas Deus espera que você resista, que você lute, que você siga em frente, sabendo que a vitória é sua, em nome de Jesus. Deus tem uma recompensa para você, tem um galardão. Aquele que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Essa é a promessa de Deus para mim e para a tua vida. Um dia nós vamos ser abraçados por Ele. Deus abençoe. E essa foi mais uma palavra do Papo Reto, no nosso canal no YouTube. Se você recebeu esse link com o vídeo, por favor, acesse o nosso canal no YouTube, Conectados 1LPD, e inscreva-se. E toda semana você vai receber uma palavra de Deus para a sua vida que vai te abençoar e te impulsionar a cumprir o seu ministério. Nós estamos conectados com Cristo.